Antes de começarmos a falar sobre relações de equivalência, nós vamos relembrar alguns conteúdos. Se nós temos dois conjuntos A e B, conjuntos diferentes de vazio, tá? Não o conjunto vazio. O produto cartesiano de A por B, ele é formado por quem? Por pares ordenados x e y, tal que o x pertence ao primeiro conjunto e o y, ou seja, a ordenada, pertence ao segundo conjunto, tá? E relação é um subconjunto de A cartesiano B, tal que o quê? Ele também é formado por pares ordenados, então, XY vai pertencer ao par ordenado AR, né, par ordenado, C e somente C, X se relaciona com Y, ou seja, tem que ter uma regra para que isso seja formado, para esse conjunto R seja formado. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se nós temos A igual A e B, e o conjunto B é igual a 1, 2, 3, formado por esses três elementos, então quem é A cartesiano B? A cartesiano B são pares ordenados em que a abscissa pertence a A, a ordenada pertence a B. Então, vamos fixar o A até terminarmos com os elementos lá de B. A1, A2, A3. Agora, vamos mudar de abscissa. B1, B2 e B3. Isso aqui é uma relação, tá? A cartesiano B. Agora, qualquer subconjunto de A cartesiano B, por exemplo, o vazio, se a gente chamar R2 de A cartesiano B, também é. Se a gente chamar um R3 de... Os únicos elementos são, A1, A2 e A3 é uma relação, tá? E assim a gente poderia ficar aqui um tempão falando de relação, mas vamos ao que nos interessa, tá? Caso tenha alguma dúvida ou não ficou claro, no apêndice do fascículo tem sobre esse conteúdo de produto cartesiano, relação de equivalência. O que vem a ser uma relação de equivalência? Relação R em um conjunto A. Aqui, a gente pegou A e B conjuntos distintos. Para a relação de equivalência, é A cartesiano A, tá? Então, nosso R é um subconjunto de A cartesiano A, tal que o quê? Ele é chamado de uma relação de equivalência sobre A, se e somente se a relação R for reflexiva, simétrica e transitiva. Ou seja, para qualquer X que a gente tomar em A tem que se, o X tem que se relacionar com X. Se X e Y pertence ao conjunto A, então o X se relaciona com Y, então o Y tem que se relacionar com o X, ou seja, vale a simetria, né? Se o X, Y, Z estão em A e acontece do X se relacionar com Y e o Y se relacionar com com Z, desculpa, então o X se relaciona com Z, ou seja, vale a transitividade. Vamos mostrar aqui um exemplo, a relação R. AA, BB, CC, AB, BA sobre o conjunto A, que tem elementos A, B e C, é uma relação de equivalência. Por que uma relação de equivalência? Porque,
Vale a reflexividade, né? A se relaciona com A, B se relaciona com B, C se relaciona com C. Vale a simetria, ó. A se relaciona com B, B se relaciona com A. E vale a transitividade também, ó. A se relaciona com B, B se relaciona com A e A se relaciona com A. Ó, a gente pode ver assim, ó. A, B e C. A se relaciona com A, B se relaciona com B, C se relaciona com C. Aqui temos a propriedade reflexiva. Assimétrica, A se relaciona com B e B se relaciona com A. A setinha foi e voltou. E aqui, olha a transitividade. A se relaciona com B, B se relaciona com A e A se relaciona com A. Viram? Então, essa relação é uma relação de equivalência. Outro exemplo aqui, ó, a relação de igualdade sobre os reais. Também é uma relação de equivalência, porque, ó, para qualquer x, y e z que tomarmos aqui no conjunto dos números reais, x vai ser igual a x, isso é verdade, né? X é igual a x, y é igual a y, z é igual a z. Pronto, vale a reflexividade. Agora, se acontece do x ser igual a y, isso implica dizer que o y é igual a x. Vale a transitividade aqui. Simples. E se o x é igual a y e o y é igual a z, logicamente que o x vai ser igual a z, né? Então, temos aqui a transitividade. Um outro exemplo, ó, vamos mostrar que a relação R sobre z cartesiano z exceto zero, definida por AB se relaciona com CD, C e somente C, A vezes D é igual a B vezes C, é uma relação de equivalência. Então, ó, vou começar aqui. Se nós temos, ó, se tomarmos AB, CD e GH pertencentes a Z cartesiano Z, exceto zero, né? Onde, ó, A, B, C e D, GH são números inteiros e B, D e H são inteiros diferentes de zero. Então, ó, como A vezes B é igual a B vezes A, então, o que que nós podemos dizer? Que AB se relaciona com ele próprio, né? Ou seja, R é reflexiva. Agora, ó, se AB se relaciona com CD, esse relaciona aqui ficou estranho. O que que nós temos? A vezes D é igual a B vezes C, não é? Mas, ó, eu não tô multiplicando números inteiros. Números inteiros, uma das propriedades é o quê? Que vale a comutatividade, não é? B vezes C é C vezes B, que é igual a D vezes A, não é? Olha aí. Então, o que que nós temos? Que CD se relaciona com AB. Ou seja, R é simétrica. E a terceira? Se AB se relaciona
com CD. E CD se relaciona com GH, então, o que que nós temos? Aqui, ó, AD é igual a BC. E CH é igual a DG, certo? Agora a gente vai multiplicar, ó, multiplicando a primeira igualdade por H e a segunda por B, o que que nós temos? Ó, ADH é igual a BCH e CHB é igual a DGB, não é? Mas, ó, não vale a comutatividade? Esse produto aqui, ó, BCH não é CHB? Então, eu posso dizer que ADH é igual a DGB. Mas, ó, o D é o que? É ordenada, não é? Tá? Pertence, tá na segunda entrada. Então, ó, como D é diferente de zero, a gente pode simplificar, o que ele aparece aqui, ó, dos dois lados. Temos aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente simplificá-lo e nós vamos ter o quê? Que AH é igual a BG. Mas isso implica o quê? Que AB se relaciona com quem? Com GH. Ou seja, R é transitiva. Viram aí? Mais um exemplo. A relação de congruência módulo M com M1 inteiro e maior que 1 sobre os inteiros é uma relação de equivalência. E é verdade, ó, de fato. Para qualquer x, y e z que a gente pegar aqui nos inteiros. Ó, x não se relaciona com x, módulo M, é verdade, não é? Ou seja, a função, ela é a relação de congruência módulo M, ela é reflexiva. Segundo, se x se relaciona com y, módulo M, módulo M, então o y vai se relacionar com x, módulo M. Nós vimos isso aqui quando estudamos módulo, né? Então, vale a simetria. E quando a gente estudou congruências. E se x é congruente a y, módulo M, e o y é congruente a z, módulo M,
Então, x vai ser congruente a z módulo m. Isso aqui, se tiverem dúvidas dos passos aqui, é só voltar lá no conteúdo de congruências que a gente estudou, tá bom? Creio que vocês estão por dentro. E agora o que vem a ser uma classe de equivalência. Isso aqui é muito importante. Ó, classe de equivalência e conjunto quociente são dois importantes conceitos relacionados à relação de equivalência e que, assim, são muito importantes. Quando vocês estudarem álgebra, vocês vão ver que isso aqui é muito importante. Então, vamos às definições, ó. Seja R uma relação de equivalência, isso quer dizer o quê? Que ela é reflexiva, simétrica e transitiva sobre um conjunto A. Chama-se classe de equivalência determinada por A módulo R, o subconjunto A barra de A, formada pelos elementos X, tais que X se relaciona com A. Em símbolos, ó, nós temos que A barra é formada por todo X que pertence a A, tal que X se relaciona com A. E que relação é essa? Né? Tem que obedecer essa relação. Ó, a definição 10. O conjunto das classes de equivalência módulo R, essa é a relação. A módulo R. Então, a gente vai dividir por R, né? Se é módulo R, né? Então, o conjunto das classes de equivalência módulo R é chamado de conjunto quociente de A por R e é denotado dessa forma. Ó, aqui é formado por todas as classes de equivalência, né? Tal que A pertence ao conjunto A. Ó, uma observação. Numa relação de equivalência R sobre A, tem-se que A se relaciona com A porque é uma relação de equivalência, vale a reflexividade. Então, para qualquer A, logo, o A pertence ao A barra, e isso implica que A é diferente de zero. Ó, vamos a um exemplo para ficar claro. Quanto ao conjunto A, formado por 1, 2, 3, considere as relações de equivalência R1 e R2 dadas por R1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. E R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, eu pergunto a vocês, quem são as classes de equivalência de R1? Então, as classes de equivalência de R1. Quem são? Ó, nós temos um barra. Quem é esse conjunto? É todo X que está em A, tal que X se relaciona R1 com 1. Quem R1 se relaciona com 1? Apenas o 1 se relaciona com 1 e o 1 com 2. Então, é formado pelos elementos 1 e 2. Tá? Agora, o 2 barra é todo X que está em A, tal que o que? O X se relaciona com 2. Essa relação é R1. Quem é que se relaciona com 2 aqui em R1? O 2 com 2 e 1 com 2, né? 2 com 1, ó. Então, 1 e 2. E o 3 barra, o X que está em A,
tal que x se relaciona com 3. Quem se relaciona com 3 ali? Apenas ele próprio, né? Então, ó, isso aqui é igual a este. Então, a classe de 1 é igual a classe de 2, ó, aparecem os mesmos elementos. Então, ó, quem são o conjunto quociente de A por R1? Apenas 1 barra e 3 barra, né? Visto que 1 barra é igual a 2 barra. Ou seja, 1 barra é formado por elementos 1 e 2, e 3 barra formado pelo elemento 3, né? E agora as classes de equivalência e o conjunto quociente de R2. Então, as classes de equivalência de R2. Quem são? 1 barra é todo x que está em A, tal que esse x se relaciona com 1, mas a relação é R2. Quem se relaciona com 1 em R2? Apenas o 1. E o 2 barra? X que pertence a A, tal que o x se relaciona com 2. E essa relação é o R2. Também, ó, a R2 é 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, quem se relaciona com 2? Ele mesmo. E o 3 barra, x que pertence a A, tal que o x se relaciona com o 3. E essa relação é o R2. Quem se relaciona? Apenas o 3. Então, ó, o conjunto quociente de A por R2 é formado por 1 barra, 2 barra e 3 barra, né? Ou seja, 1, 2 e 3, certo? E agora olha o exemplo 53. Diz o que, ó? A relação R de congruência módulo M com M inteiro e maior que 1 sobre Z é uma relação de equivalência. Eu pergunto, como é o conjunto quociente de R quocientado por Z quocientado por R? E aí? Aqui nós temos que ver quem são as classes, né? E se essas classes são únicas, ou seja, não tem classes iguais. Então, ó, supondo que, ó, se A pertence a Z, pelo algoritmo euclidiano, efetuamos a divisão de A por M. Isso quer dizer o quê? Que A é igual a M vezes Q mais R, né? E esse resto, ele é maior ou igual a 0 e menor que M, né? Mas, ó, se A é igual a MQ mais R, eu posso escrever A menos R é igual a MQ. O que eu tô dizendo aqui? Que o M divide A menos R. O que eu tô dizendo? Se o M divide A menos R, o que eu tô dizendo? Que A é congruente a R módulo M, não é? Ou seja,
que A barra é igual a R barra. Então, ó, como o resto da divisão, como R é o resto da divisão de A por M, então, os possíveis restos, quando a gente divide A por M, quais são? Visto que o M tem que ser menor, o R tem que ser menor que M. Então, ó, o R vai pertencer a que conjunto? Ele é, no mínimo, 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E, no máximo, ele vai ser M menos 1, né? Porque, ó, a condição para o R é essa. Se o R pode ser um desses aqui, ou seja, o nosso A barra vai pertencer a quem? O A barra, ele vai ser uma dessas classes. Ou vai estar na classe do 0 barra, do 1 barra, 2 barra, 3 barra, ou M menos 1 barra. E agora, ó, a gente tem que ver que as classes, elas são únicas, ou seja, vamos supor que exista duas iguais, né? Então, ó, suponhamos que existam duas classes R barra e S barra iguais. Onde? Naquele conjunto ali, né? 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, até M menos 1 barra, né? Representados por R e S. E, ó, digamos que R é menor que S, tá? Então, o que que nós temos? O que que a gente supôs? Que R barra é igual a S barra. E, como é resto, né? Classe dos restos, o R barra, o R é maior ou igual a 0, menor que S e menor que M, né? Então, daqui, ó, R ser igual a S, o que que a gente está dizendo? Que R é congruente a S módulo M, não é? O que a gente está dizendo? Que o M divide R menos S. Não é verdade? Mas, ó, como o S menos R é maior que 0 e menor que M, isso é impossível. O M dividir uma pessoa, um número que é menor que ele. Não existe, então, isso é impossível. Certo? Concluímos assim. Que essas classes 0, 1, 2 até M menos 1 é formada por exatamente M elementos distintos.
Ou seja, nosso Z conjunto quociente vai ser formado por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra até M menos 1 barra, tá? Ó, e essa notação aqui do conjunto quociente módulo R, né? A gente pode usar essa notação ZM, ou seja, Z cartesiano, Z R é a mesma coisa de escrever ZM, as classes de equivalência módulo M. Exemplo, eu já tenho um exemplo ali, mas ó, Z3, quem é Z3? Os possíveis restos, quando dividido por 3, é 0, 1 e 2. Z2. Ó, Z2 é as classes de equivalência módulo 2. Então, os restos dos inteiros, quando dividido por 2, os possíveis restos, 0 e 1. Outro exemplo, Z7. Então, ó, qualquer número, quando dividido por 7, qualquer número inteiro, tá? Quando dividido por 7, os possíveis restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 7 elementos que formam o Z7. Então, ó, aqui, na classe do 0, estão todos os elementos, todos os inteiros, quando dividido por 7, deixa resto 0. Na classe do 1, a 15 e 7, são todos os inteiros, quando dividido por 7, deixa resto 1. A classe do 2, são todos os inteiros, quando dividido por 7, deixa resto 2. E assim por diante, tá? E ó, esse conjunto ZM das classes de equivalência são muito importantes. E agora nós vamos definir as operações de adição e multiplicação neste conjunto. Então, ó, dadas duas classes de restos ou de equivalência, A barra e B barra em ZM, nós vamos chamar de soma de A barra mais B barra a classe A mais B barra. Ou seja, a gente vai somar A mais B barra A mais B barra. E a multiplicação, ó, dadas duas classes de restos, quando falar restos ou de equivalência, é a mesma coisa, tá? A e B de ZM. Então, aqui é o produto de A por B, é a classe A vezes B barra, ou seja, A vezes B, A barra vezes B barra é A, B barra. Nós vamos exemplificar aqui, ó, vocês vão entender melhor. Em Z6, ó, classe de restos ou de equivalência módulo 6 é formada pelas classes 0, 1, 2, 3, 4, 5 barra. Quem é 2 mais 3? 2 barra mais 3 barra em Z6. Então, a gente vai fazer, ó, 2 barra mais 3 barra é 2 mais 3 barra. 2 mais 3, 5. Certo? Depois, 3 mais 5. 3 barra mais 5 barra vai ser 3 mais 5 barra. 3 mais 5 é 8. 8 barra em 16, ele tá em que classe? 8, quando dividido por 6, deixa aqui resto. Resto 2. Então, 8 em 16 está na classe do 2, tá? 2 barra vezes 3 barra, como faz?
2 vezes 3, barra. 2 vezes 3 é 6, mas em Z6 isso aqui é 0. Por quê? 6 dividido por 6 deixa resto 0. E 3 vezes 5? 3 barra vezes 5 barra. É 3 vezes 5 barra. 3 vezes 5 é 15. 15, quando dividido por 6, deixa resto 3. Entenderam? Então, vamos lá agora, ó, para as propriedades da adição e da multiplicação em ZM, da classes de resto ou classes de equivalência. Ó, a associatividade da adição. Para quaisquer A, B, C em ZM, nós temos que A barra mais B barra mais C barra, isso aqui é quanto? Eu posso associar isso aqui, ó, é igual a soma lá nos inteiros. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com classe de restos. Então, aqui é a classe de restos módulo ZM. Então, eu vou fazer como eu vou somar. A barra mais B mais C barra. De um jeito melhor para vocês entenderem, ó. A mais B mais C tem que ser igual a A mais B mais C. Não é? Então, mas como a gente vai fazer? A gente vai usar as propriedades lá como foi definida a adição, a soma e o produto, tá? Então, olha um exemplo aqui. Em Z8, se eu somar, ó, 2 barra mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5. Eu posso associar do jeito que eu achar melhor, né? Eu posso associar assim ou assim, não é? Então, ó, do lado esquerdo da igualdade, como vai ficar? 2 barra mais 3 mais 5 barra. 3 mais 5 é quanto? É 8, né? Mas 8 em Z8 é 0. 2 mais 0 é 2. Outro lado da igualdade, 2 mais 3, 2 mais 3, mais 5. 2 mais 3 é 5. Mas isso aqui, ó, 5 mais 5 é 10 barra. Em Z8, 10 barra é 2 barra, tá? A comutatividade. Então, o que diz a comutatividade? Aqui, ó, A mais B barra é igual a B mais A barra. Lembrando que essa soma aqui tem que ser feita usando como foi definido, A mais B, que é igual a B mais A barra, tá? Olha aqui, um exemplo. Se a gente pega 4 barra mais 6 barra. Isso aqui tem que ser igual a 6 mais 4 barra, né? Mas, ó, para eu somar 4 mais 6, eu faço 4 mais 6. 4 mais 6 é 10. Mais 10 em Z barra, em Z8, desculpa, é 8. É 2. 6 mais 4, 6 mais 4 é 10. Mais 10 barra em Z8 é 2 barra, tá? Vale a comutatividade. E tem o elemento neutro. Quem é o neutro da adição? Vai ser o 0, né? Porque eu já conheço. Então, vai ser, ó, A mais 0 é A mais 0 barra, que é a barra. Aqui, 3
barra mais 0, barra. Como eu faço essa soma? 3 mais 0. 3 mais 0 é 0. 3 mais 0 é 3, que é o 3 barra. E agora? Elementos simetrizáveis ou elementos opostos, quem são? Ó, A mais a linha barra, isso aqui é A mais a linha barra, que tem que ser igual ao 0 barra. Mas, ó, A mais a barra vai ser congruente a quem? A 0 módulo M, não é? Então, aqui, o que a gente tá dizendo? Que A é congruente, a barra é congruente a menos a barra linha, que é congruente a 0 módulo M. O que eu tô dizendo aqui? Que o nosso A linha barra é M menos A barra. Certo? Ó, um exemplo. Ó, em Z8, os elementos 1 e 7, 2 e 6, 3 e 5 são um simétrico um do outro. Por quê? E o 4 é o seu próprio simétrico. A associatividade da multiplicação. O que a gente tá falando aqui? Que, ó, se eu tenho A vezes B vezes C barra, eu posso associar do jeito que eu quiser. Eu posso multiplicar esses dois primeiro ou esses dois primeiro. Lembrando que essa multiplicação, como ela é feita? A barra vezes B vezes C barra, né? E depois vai ser A vezes B vezes C barra. Para depois calcular em que classe que ele está, né? Vamos a um exemplo. Olha aqui, em Z8, se eu tenho 2 barra vezes 3 vezes 5. Então, primeiro eu vou fazer, ó, já tá associado dessa forma, então vou fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5 é quanto? É 15, mas em Z8, 15 dividido por 8, deixa resto quanto? 7, né? A comutatividade na multiplicação, o que a gente tá falando? Que A vezes B, A barra vezes B barra, é B barra vezes A barra. Lembrando que esse produto, como ele foi definido, eu multiplico A por B, depois passo a barra, né? Um exemplo aqui. 2 vezes 3 é quem? É 2 vezes 3 barra, que é 3 vezes 2 barra, que é 6 barra, né? O elemento neutro da multiplicação, quem é? É o 1. Por quê? 1 vezes qualquer elemento é este qualquer. 1 barra vezes a barra é a barra que é o A barra.
né? Tá aqui, se a gente pega, ó, 3 barra vezes 1 barra, é quem? 3 vezes 1 barra, que é o 3 barra. E o elemento invertível, quem é este elemento? Um elemento A barra, em ZM, é invertível se e somente se o MDC entre A e M for igual a 1. Então, nós vamos mostrar a ida e a volta. Então, ó, seja A barra, um elemento de ZM, classes de resto, módulo M, um elemento invertível. Então, ó, o que a gente está dizendo? Existe um A' barra, também ZM, tal que o quê? A vezes A barra vezes A' barra, que é A vezes A' barra, que é igual a 1. Logo, o que nós temos aqui? Que A vezes A' barra é congruente a 1 módulo M. Não é? Mas se é congruente a módulo M, o que nós temos? Que, ó, A vezes A' barra menos 1, isso aqui é M vezes um certo Q. Que eu posso escrever de que forma isso aqui? Posso escrever, ó, A vezes A' barra mais menos MQ igual a 1. O que eu tô dizendo aqui? Que o MDC entre A e M é igual a 1. Pronto, a ida tá provada. Agora a volta. Se o MDC entre A e M é 1, então, ó, AX0 mais MY0 é igual a 1, ou seja, eu posso escrever o mais o comum como uma combinação linear de A e M. Isso que a gente fez. Mas isso aqui, ó, é igual a quanto? Isso aqui, eu posso escrever AX0 menos 1 igual a M vezes Y0, negativo, não é? Mas isso aqui, o que eu posso dizer? Que AX0 é congruente a quem? Eu tô dizendo, ó, que o M divide AX0 menos 1. Mas o que eu tô dizendo aqui que é AX0 é congruente a 1 módulo M. Daqui, o que nós temos? AX0 barra é igual a 1, não é? 1 barra, ou A barra vezes X0 barra é igual a 1 barra. O que nós estamos falando aqui? A barra é invertível. E seu inverso é o X0 barra, tá? Olha aqui. Em Z8, os elementos invertíveis são 1, 3, 5 e 7. Olha, um jeito muito simples e prático da gente perceber quem são
esses elementos, né? Quem é o elemento neutro, que é o zero, os opostos, né? É através fazendo a tabela. Ó, como a gente faz a tabela? A gente vai fazer uma tabela para Z5, mas da mesma ideia vocês fazem para qualquer classe de restos módulo M, tá? Então, ó, vamos construir as tábuas de soma e multiplicação de Z5. Mas quem é Z5? Z5, ó, é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra, tá? Então, como a gente constrói essas tábuas? Ó, a gente vai colocar os elementos de Z5 dispostos em linhas e colunas. Ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Aqui nós vamos somar, tá? Na linha, ó, aqui na linha, a gente vai pegar este elemento e somar com esses aqui da coluna. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 0 mais 4, 4. Lembrando que a gente está fazendo aquela operação de adição. Como é a adição? Ó. A. Ué. A mais B barra é A barra mais AB barra, tá? E aí, ó, 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 2. 1 mais 3, 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. Mas em Z5 é 0. Na linha do 2, opa,